Pessoal, só para complementar, né, a gente vai voltar lá na página 19, né? A gente vai falar da Terra primitiva. Não lembro se eu gravei essa explicação para vocês ou não. Acredito que, né, que não. Então a gente vai falar, né, voltando um pouquinho lá dos primeiros seres vivos, né? Esses estudos indicam que a Terra ela surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. E ela foi formada, segundo alguns cientistas, ela foi formada por aglomeração de partículas, né, de nuvem de poeira estelar, ou seja, nuvem de poeira que vieram dos cosmos, das estrelas, né? No início da sua formação, o planeta ele era muito quente, pessoal. Então, como o planeta muito quente, era impossível, né, algum ser vivo habitar a Terra. Quando a gente está em uma temperatura de 42, 43, 44 graus Celsius, né? O nosso organismo ele não consegue suportar essa temperatura, né? E a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue metabolizar, enfim, a gente não consegue desenvolver nossas atividades normais. E as células do nosso corpo, elas também não aguentam uma temperatura muito alta, elas vão se desmanchar, né? Então, no início do planeta, como ele era muito quente, era difícil a vida ser formada. Por quê? Em grande parte, ele é formado por rocha derretida, né, por causa do calor. Então, né, segundo essa teoria, o planeta, essa área, ela foi intensamente atingida por corpos vindos do espaço, como asteroides, né? Vocês vão ver no vídeo mais à frente que a gente vai falar da panspermia cósmica, né? Então era quase que impossível haver vida aqui no planeta Terra. Essa condição era muito baixa. Então quem teve essa importância aqui na criação, segundo os cientistas, foram os asteroides, né, na formação do nosso planeta Terra. Então durante um período da história, pessoal, aqui ó, no segundo parágrafo, durante um período da história, não havia água líquida na superfície do planeta. Então, há muito tempo, não existia água líquida. Essa água era em forma de vapor, ou seja, chovia e, né, essa chuva era muito ácida. Por causa da temperatura, ela evaporava, não dava tempo de condensar. Ela evaporava rapidamente até alcançar as grandes altitudes, gerava as nuvens, a chuva e caía novamente. Voltando, pessoal, tive que atender a campainha ali que tocou. Então, né, a reprodução dos seres vivos, eles vão estar fundamentados nessas bases aí, ou seja, né, dos movimentos metabólicos e das reações dos elementos químicos orgânicos e inorgânicos. Seria uma reação metabólica, pessoal. O nosso organismo, né, quando ele recebe os alimentos, eles começam a fazer aquela preparação, eles vão retirar lá os nutrientes, vão retirar os líquidos que são necessários para as nossas atividades diárias, né, para aquecimento do nosso organismo, para os nossos movimentos corporais, pensamentos, acordar, dormir, né? Esses movimentos comuns que a gente já conhece. Aí esse conjunto de formação e de informação, conjunto de ações, a gente chama de metabolismo. Só para concluir essa afirmação, aí, né, a gente está falando aí da página 25, agora a gente vai para a página 26. A gente vai falar aí da teoria da panspermia cósmica. Aqui em cima, pessoal, não vou falar porque vocês já viram no vídeo anterior, né? O experimento de Miller, né? A teoria de Oparin-Haldane, vocês viram naquele vídeo anterior. Então hoje a gente vai falar da teoria da panspermia cósmica, né? São várias teorias, como eu falei para vocês, a respeito da origem da vida, né? Que os cientistas ao longo de anos vieram pesquisando. Então são teorias científicas. E vocês vão ver que a panspermia cósmica, ela é diferente de tudo que a gente já viu. Por quê? Que para alguns pesquisadores, né, como falei para vocês, né, são teorias, não é verdade, são fatos, né, são experimentos, então aqui a gente não afirma nada. Para esses pesquisadores, a vida começou por meio de pequenas substâncias
ou mesmo seres microscópicos que vieram de onde, pessoal? Eles vieram do espaço. Estranho, né? Mas é uma teoria desses pesquisadores que chegaram ao planeta através de asteroides e meteoritos. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê aquelas estrelas cadentes, né? São pequenos asteroides e meteoritos, né, que entram na gravidade do nosso planeta, pegam fogo, começam a incendiar, né? E vai cair, vai vir em direção ao nosso planeta. Segundo alguns pesquisadores, a vida teria vindo desses meteoritos que chegaram aqui no nosso planeta. Essa teoria ela é chamada de panspermia ou panspermia cósmica. Cósmica está relacionado aos cosmos, né, os seres que circulam a nossa atmosfera. Né? Então, né, é uma teoria muito estranha, mas, enfim, né, é uma teoria que foi proposta por alguns pesquisadores. Então, essas substâncias orgânicas, elas teriam vindo em meteoros ou meteoritos, até mesmo em cometas. Beleza? Então, aí a gente fecha a nossa explicação nesse capítulo sobre a teoria da vida. Vou falar para vocês um pouquinho daqui a pouco da aula passada que vocês fizeram sobre o criacionismo, tá bom? Voltando, pessoal. Tive que atender a campainha ali que tocou. Então, né, a reprodução dos seres vivos, eles vão estar fundamentados nessas bases aí. Ou seja, né, dos movimentos metabólicos e das reações dos elementos químicos orgânicos e inorgânicos. Seria uma reação metabólica, pessoal. O nosso organismo, né, quando ele recebe os alimentos, eles começam a fazer aquela preparação, eles vão retirar lá os nutrientes, vão retirar os líquidos que são necessários para as nossas atividades diárias, para aquecimento do nosso organismo, para os nossos movimentos corporais, pensamentos, acordar, dormir, né? Esses movimentos comuns que a gente já conhece. A esse conjunto de formação e de informação, conjunto de ações, a gente chama de metabolismo. Só para concluir essa afirmação, aí, né, a gente está falando aí da página 25, agora a gente vai para a página 26. A gente vai falar aí da teoria da panspermia cósmica. Aqui em cima, pessoal, não vou falar porque vocês já viram no vídeo anterior, né? O experimento de Miller, né? A teoria de Oparin-Haldane, vocês viram naquele vídeo anterior. Então hoje a gente vai falar da teoria da panspermia cósmica, né? São várias teorias, como eu falei para vocês, a respeito da origem da vida, né? Que os cientistas ao longo de anos vieram pesquisando. Então são teorias científicas. E vocês vão ver que a panspermia cósmica, ela é diferente de tudo que a gente já viu. Por quê? Que para alguns pesquisadores, né, como falei para vocês, né, são teorias, não é verdade, são fatos, né, são experimentos, então aqui a gente não afirma nada. Para esses pesquisadores, a vida começou por meio de pequenas substâncias, ou mesmo seres microscópicos que vieram de onde, pessoal? Eles vieram do espaço. Estranho, né? Mas é uma teoria desses pesquisadores que chegaram ao planeta através de asteroides e meteoritos. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê aquelas estrelas cadentes, né? São pequenos asteroides e meteoritos, né, que entram na gravidade do nosso planeta, pegam fogo, começam a incendiar, né? E vai cair, vai vir em direção ao nosso planeta. Segundo alguns pesquisadores, a vida teria vindo desses meteoritos que chegaram aqui no nosso planeta. Essa teoria ela é chamada de panspermia ou panspermia cósmica. Cósmica está relacionado aos cosmos, né, os seres que circulam a nossa atmosfera. Né? Então, né, é uma teoria muito estranha, mas, enfim, né, é uma teoria que foi proposta por alguns pesquisadores. Então, essas substâncias orgânicas, elas teriam vindo em meteoros ou meteoritos, até mesmo em cometas. Beleza? Então, aí a gente fecha
a nossa explicação nesse capítulo sobre a teoria da vida. Vou falar para vocês um pouquinho daqui a pouco da aula passada que vocês fizeram sobre o criacionismo, tá bom? Então, pessoal, continuando, né? Durante esse período da história, né, não havia, né, água líquida, como eu expliquei para vocês anteriormente. A água, como a temperatura era muito quente, essa água se evaporava muito rápido. E com o passar dos anos, pessoal, a superfície da Terra ela foi se resfriando, né? Então foi permitindo que a água, né, em estado líquido se acumulasse em regiões mais baixas. Formaram então que os primeiros oceanos, né? Depois vieram aí alguns seres vivos, né? Então foi possível a formação aí, segundo a teoria, né, novamente, né? Foi possível o surgimento dos primeiros seres vivos. Ó, temos até aqui, ó, subtítulo: O Surgimento da Vida. Segundo os cientistas, originou-se há 3,5 bilhões de anos atrás. Olha aqui, a Terra ela tem, pessoal, 4,6 bilhões. E quando que surgiu a vida? A vida surgiu aqui, ó, há 3,5 bilhões de anos atrás. Olha a quantidade de tempo, né? Que foram surgir os primeiros seres vivos. Então, ao longo do tempo, né, esses materiais teriam se organizado em formas, formando substância cada vez mais complexa, originando aí os primeiros seres vivos, né? E daí vieram outras teorias que a gente vai estudar, né, mais adiante. Aqui nós temos a Terra, né? Ela foi formada também junto com alguns asteroides na chegada da panspermia cósmica. E aqui só para vocês entenderem a ilustração, olha como que era o planeta Terra no passado. Muito quente, né? Não existia aqui qualquer possibilidade de vida. E hoje a gente já vê que é bem diferente de como era no passado, né? Se a gente for fazer a comparação dessas duas imagens. Joia? Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, segundo alguns cientistas também, o surgimento dos primeiros seres vivos foi através da combinação molecular. Nós temos aqui duas moléculas de uma substância qualquer, outra molécula aqui, então foi uma composição do gás carbônico, do gás do nitrogênio e alguns outros gases que foram se formando, e as moléculas d'água e as moléculas de oxigênio, né, capazes de então formar o nosso metabolismo. Então foram os componentes dos oceanos, né, tá aqui, ó, do ladinho aqui, e se organizaram em estruturas simples. E essas estruturas simples elas se reuniram formando estruturas mais complexas. E assim cada vez mais elas começaram a se dividir, a se reproduzir. Os primeiros seres vivos, né, a gente imagina, né, a gente não, né? Os cientistas dizem que foram as bactérias, está vendo aqui nessa imagem, né? E as bactérias evoluíram e estamos aqui hoje, nós, seres vivos e plantas, né? Formados aí bonitinhos segundo as teorias científicas. Olha aí, pessoal, que imagem, né? As primeiras plantas, né? Uma reprodução artística. Beleza, pessoal?